Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Gente, como aprendemos, né, sobre união estável e casamento nesse mês de julho aqui com o Zedu. Olha, iniciamos o primeiro episódio falando da concubina à convivente, o conceito de união estável ao longo dos tempos. Depois, uma grande diferença da união estável para o namoro qualificado. A gente explicou na prática quais são as principais diferenças dessa condição, né? Um passo a passo para você oficializar a sua união estável. E hoje, gente, diante de tanta participação de vocês, nós estamos ao vivo aqui com o nosso comentarista para não deixar mais ninguém com dúvidas sobre as principais diferenças. E aí eu já faço o meu convite. Nós estamos na 92.5 FM no Dial, mas também agora ao vivo no YouTube, em A Gazeta ES. Vocês estão assistindo também o Zedu. Vamos assistir o Zedu e conversar com o Zedu ao vivo. Bom dia, meu querido. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Olha, hoje tem transmissão em YouTube. Já nós vamos botar o Zedu na tela, né? Para que os nossos ouvintes possam ver o Zedu respondendo as dúvidas de vocês. Isso aí. Zedu, a gente chega nessa última semana aí com dúvidas muito pertinentes, né, encaminhadas pelos nossos ouvintes, que ainda tentam entender, porque muitos deles chegam, né, não no primeiro episódio, mas no terceiro, outro do segundo para o terceiro para o quarto. A gente tem situações diferentes e também situações para cada família, não é mesmo? Verdade. Cada caso é um caso, né? Então a gente Isso. tem que ter muito cuidado com isso. A participação, a primeira aqui, é a seguinte, ó. Uma conhecida desse nosso ouvinte está passando por uma situação tanto quanto complicada, namorou com um rapaz por anos e ele faleceu. E ele tem um filho com uma outra pessoa, os dois compraram muitas coisas juntos durante o período que eles estavam, né, nessa união. E a família dele diz que agora ela não tem direito. Bom, vamos tentar explicar que situação é essa? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: vamos saber se eles se apresentavam realmente publicamente como família, para saber se está dentro daquelas características, né, Fernanda? De relação pública, contínua e duradoura. Porque se eles se caracterizavam publicamente como uma verdadeira família, como um verdadeiro casal, como se casados fossem, nós vamos ter sim a configuração de uma união estável. E aí ela pode pleitear essa declaração de união estável pela via judicial, mesmo que ele tenha falecido. Os sucessores dele vão ser citados para integrar essa ação, para fazer a defesa ou a manifestação que entenderem cabível, e ela vai produzir as provas para a configuração. Repito, união pública, contínua, duradoura, com o propósito de constituição de família. Por que que isso é relevante, Fernanda? Porque a partir do momento que eles se caracterizam como estando convivendo em união estável, nós temos o regime de bens. E o regime de bens da união estável, que não foi declarado ou modificado por contrato, é o da comunhão parcial de bens. Isso significa que todos os bens adquiridos de forma onerosa pelos quais eles pagaram, né? No curso dessa relação de união estável, todos esses bens são pertencentes aos dois ao mesmo tempo, entram em mancomunhão, são bens comuns. E como é que fica isso na herança? Ela seria meeira dos bens adquiridos no curso da união estável e seria herdeira de bens que ele eventualmente já tivesse, que foi recebido por doação. E aí ela participaria da concorrência sucessória com esse filho que ele tem numa outra relação. Ok? Bom, e se ela não conseguir provar a união estável? Aí nós vamos ter que considerar o efetivo esforço individual de cada um para a aquisição daqueles bens. Aí ela vai ter que provar qual foi e como foi a colaboração dela para a aquisição dos bens. Então, se ficar caracterizado como união estável, ela não precisa fazer prova de como adquirir os bens. Por quê? Porque o regime de bens da união estável já vai dar essa segurança para ela. Contudo, se ela não conseguir fazer a prova da união estável,
A chance dela não ficar no prejuízo é provando como adquiriu aquele patrimônio e qual foi a efetiva participação dela. Mais uma dúvida aqui, olha. Meu sogro era casado e aposentado, o ouvinte também, tá? Ele ficou viúvo, passou a receber a pensão da esposa falecida. Anos depois, ele iniciou uma união estável. A dúvida desse ouvinte é a seguinte: esta segunda esposa tem direito a receber a pensão dele de aposentadoria e a outra da primeira esposa? Os bens deixados por ele do primeiro casamento, sendo que ele não teve filhos com essa segunda esposa, também são compartilhados? É uma situação bastante complexa. Porque a Uhum. lei determina que aqueles que se divorciam sem fazer a partilha só podem se casar novamente pelo regime da separação total de bens. E essa regra nós vamos ter que aplicar também às uniões estáveis, tá? Então, na verdade, ela não seria meeira desses bens e ela, contudo, ela ficaria afastada da sucessão. Por quê? Porque no regime da separação total legal, ela não entra na sucessão, tá? A nova Uhum. companheira. Então, assim, a única exceção para as impossibilidades, né, de se casar novamente, que não são aplicáveis à união estável, é exatamente o caso da pessoa ter um relacionamento formalizado, um casamento, desde que esteja separado de fato, é claro, né? Então, estando ela nessa situação, estando ele nessa situação, mas não tendo feito a partilha, aí vai interferir lá no regime de bens e coloca essa nova companheira numa situação, digamos assim, de desprestígio em relação à sucessão. Complexo, É né? bem complexo, né, Fernanda? Eu ia. Você acabou repetindo aqui a minha expressão. Complexo demais isso. É. Nós temos um problema no nosso ordenamento jurídico, que é exatamente essa confusão que é o regime de bens e a aplicação do direito sucessório em relação ao regime de bens. Porque no direito das sucessões, nós vamos observar muito o regime de bens do casamento. E aí a gente vai se deparar com algumas situações terríveis, né? Como é o caso daquela pessoa que faz o pacto antinupcial para separar o regime de bens, para que não tenha comunhão patrimonial e, no entanto, essas pessoas vão acabar sendo herdeiras depois. Mas isso é para outro momento. Ó, agora é uma ouvinte e ela diz o seguinte: eu tenho um namorado, Edu, desde 2018. Ambos moram em casas distintas, eu na minha, ele na dele. Ele tem 3 filhos, eu tenho apenas um. E eu já tenho uma casa que é do meu antigo companheiro. Quais são os nossos direitos aí nessa nova relação? Bom, muitos, né? Mas aí a gente precisa saber direitos em relação a quê? Porque veja bem, se ela está falando de namorido, se ela não tem uma definição se é namorado ou se é marido, aí vai fundar dúvidas sobre a existência da própria união estável, tá? Aham. Porque não tem união estável, não é mais ou menos. O mais ou menos é o namoro qualificado. União estável ou é ou não é. Então, se ela tem uma relação pública, contínua e duradoura com essa pessoa, se ela chama ele realmente de marido, se ela se apresenta como uma família, nós temos uma situação. Se é simplesmente um namorado que convive, que às vezes passa os dias na casa e tal, é o chamado namoro qualificado. E note bem, não é requisito da união estável a coabitação. Então, o fato deles não morarem na mesma casa não é suficiente para descaracterizar a relação de união estável. Porém, não saber se é marido ou namorado, aí complica um pouco a situação dela, viu, Fernanda? Eu acho que de cara já não caracteriza, né? Eu acho que ela já deixou claro que é um namoro, né? Se é um namoro, não é união estável, e aí não Aham, tem regime de bens, não tem direito sucessório, não tem nada. aham. Mais uma dúvida, bem legal essa aqui, olha. O ouvinte me diz o Vamos lá. seguinte: em caso de morte de um ou outro, né, numa união estável, por que que a pessoa que está nessa união estável não pode liberar o corpo do outro? Só os filhos. Porque o que que acontece? Para esse tipo de ato mais burocrático, nós temos que atender à burocracia. E a união estável, como eu disse, é fato. Então, se essa união estável não está registrada em nome no registro civil daquela pessoa, ela não vai ter um documento provando nenhum vínculo com o falecido. Entendeu?
Pode parecer uma coisa complexa, mas é bastante simples. Porque quando você é casado ou quando você é filho, você consegue liberar o corpo bastando apresentar sua certidão de registro civil. Porque lá vai estar escrito, olha, aqui a relação é de marido, a relação aqui é de filho, mas e a união estável que você não tem um documento? Então é por isso que a gente sempre recomenda, ainda que seja numa união estável, oficialize essa união estável para que você possa fazer prova da existência dela. Uhum. Bom, mais um caso aqui pós-morte, tá? A pessoa se aposenta, sai efetivamente de uma empresa, onde se tem uma previdência privada, o beneficiário morre, a viúva dessa união estável teria direito a um complemento salarial? Eu não entendi muito bem a dúvida aqui do ouvinte, mas será que ele teria direito à previdência privada, é isso? Bom, vamos então tentar falar sobre isso. Embora seja um pouco diferente, isso aí já é mais do ramo do direito previdenciário. Mas vamos falar disso aí nas implicações do direito de família. Recentemente, a jurisprudência tem modificado o entendimento no que diz respeito aos chamados planos de previdência privada. Nós temos dois tipos de plano de previdência privada. O plano de previdência privada, que é um mero investimento, é aquele que você vai depositando uma quantia todo mês ou periodicamente para formar um fundo que te dê algum benefício. Nesses casos aí, você às vezes pode sacar na hora que você quer, você pode sacar parcialmente e tal. Então, ele tem nome de plano de previdência, mas na verdade é um mero investimento. Os tribunais estão atentos a isso e determinando, inclusive, partilha desses valores, por quê? Porque não se caracterizaria como pensão ou como benefício previdenciário. Agora, se ela vive em união estável, se essa união estável está registrada lá na empresa, se é um plano de previdência privado, fechado, porque é daquele que forma um fundo e que você só recebe depois de adquirido ou um tempo ou uma determinada condição, como por exemplo a morte, e aí sim é um plano de previdência em sentido mais estrito, aí nós teríamos o caráter previdenciário desse plano. E aí ela tem que procurar com a empresa quais são os beneficiários daquele plano para saber se ela vai ter direito ou não. Entendido. Última, fechando aqui para o repórter CBN. Tenho 25 anos de uma relação estável. Eu consigo ir a um cartório, registrar um casamento e colocar todo esse tempo para trás como tempo de união? São duas coisas diferentes. O casamento ele produz efeito do momento da celebração em diante. A união estável pode ser declarada retroativamente, não pode mudar o regime retroativamente. Mas eu posso ir a um cartório junto com o meu companheiro, com minha companheira, e fazer uma declaração dizendo, olha, nós estamos aqui declarando que nós estamos juntos desde... E aí coloca a data lá dos 25 anos dela. Então são coisas diferentes. Ela faz uma declaração, uma escritura pública declaratória de união estável e faz o casamento. Ou então pode fazer a conversão do casamento, da união estável em casamento, declarando esse tempo anterior. Mas os cartórios ainda não estão preparados para isso, não. Então é melhor a recomendação, independentemente de se fazer a conversão, a recomendação é que faça a escritura pública declaratória para evitar qualquer tipo de problema. É isso. Zedu, muito obrigada, viu? Até segunda que vem com mais uma série especial. Segunda estaremos aqui de volta, se Deus nos permitir, Fernanda. Um abraço a todos. Um abraço para você também.